Bom, gente, esses dias eu estive no Congresso de Jovens Adolescentes e o tema do congresso era o encontro com a liberdade. Para falar sobre esse tema, eles usaram a seguinte passagem, que tá assim, cara, tá sendo muito falado no Brasil, principalmente por causa de política, que é aquele de João 8,32, que diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E aí eu lembro que foi perguntado aos jovens e tal, se eles conheciam a verdade a ponto de, sim, de conceituar o que era a verdade. E eu lembro que alguns não, acho que por motivo também de vergonha, não responderam, e eu acredito também que muitos não sabiam responder. E a verdade é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. Bom, quando a gente pergunta o que é a verdade, se eu perguntar para você o que é a verdade, você sabe me responder? Você sabe conceituar o que é a verdade? Porque, cara, as pessoas têm usado muito essa palavra, a verdade, e, na verdade, assim, usado muitas passagens bíblicas sem saber, na verdade, do que se trata, sem ter intimidade com o que está lendo, com o que está vendo ali. Porque, assim, a gente usa muito para fazer um slogan, para criar, sabe, para benefício próprio. As pessoas hoje têm usado muito da palavra de Deus para benefício próprio. A verdade é essa. Então, assim, o que é a verdade? Quando a gente conceitua a verdade, a gente vai lá para João 14, versículo 6, e diz assim: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Então Jesus está dizendo que Ele é a verdade. Então a verdade não é simplesmente uma palavra dita. Não, quando fala de Bíblia, quando fala de palavra de Deus, a verdade é Jesus. Então a verdade ela é muito mais do que a gente consegue conceituar. Diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que é essa palavra que João diz aqui? Ele estava dizendo que a palavra era o próprio Deus, ou seja, Jesus era a palavra. E que depois Jesus veio ao mundo e era a luz dos homens. Então Jesus ele é a verdade e também é a palavra de Deus. Então a verdade ela é muito mais do que a gente consegue às vezes simplesmente dizer, conceituar, é muito mais complexo, sabe? Às vezes a gente tem visto hoje aí, principalmente na nossa política, cara, os envolvidos com a política usando a palavra de Deus para fazer o que quer, acha que está indo em nome de Deus, indo em nome de Jesus, mas na verdade não entende o que está fazendo. E em 2018, quando eu vi alguns candidatos para se elegerem, colocando a Bíblia debaixo do braço, fazendo propaganda e tal, cara, eu pensei assim, poxa, esse político é o que eu quero votar. Fala da palavra de Deus, tem a Bíblia debaixo do braço. Parece que era assim a pessoa mais correta para, assim, a melhor opção que tinha. Só que ao decorrer do tempo, na eleição, eu lembro, no primeiro turno, aquele candidato pegou e fez uma profecia. Eu não vou nem falar o nome aqui, mas eu tenho certeza que vocês devem saber mais ou menos de quem se trata. E o candidato fez uma profecia, ele diz assim que ele ganharia com 51% dos votos. E era uma profecia, ele estava usando a palavra de Deus, estava usando a Bíblia. Só que, assim, quando a gente viu o resultado, passou longe dele ganhar. Eu pergunto para vocês, essa pessoa, esse camarada, ele sabe o que era a verdade? Ele sabia o que ele estava dizendo? Porque quando a gente conhece a verdade, cara, a gente não faz uma profecia, né? Eu não fico fazendo profecia, mas a gente vê os próprios profetas, quando eles profetizavam em nome de Deus e usavam a palavra de Deus, era o próprio Deus que falava através deles. Cara, podia ter certeza que eles iam acertar, porque não falavam deles, mas Deus falava com eles. Para nós crentes, cara, isso acaba sendo revoltante, acaba sendo vergonhoso, porque usam da palavra de Deus para falar de uma coisa assim, que é tão sagrada, mas não entendem do que estão falando, e isso acaba sendo até uma vergonha e até escândalo. A gente vê o nosso próprio ex-presidente, que usou da palavra de Deus também, como o João 8,32, que ele falava: "E conhecereis a verdade vos libertará." Só que a verdade é que ele provavelmente não conhecia a verdade, não do jeito que ela é na palavra de Deus. Quando a pessoa conhece a verdade, essa pessoa é liberta de quê? Ela é liberta de uma situação financeira, de uma situação social no Brasil, como a gente tem visto aí. É assim que a palavra de Deus é usada, deve ser usada. Ela é usada para libertar, no único sentido, libertar a pessoa do seu pecado, libertar a alma do seu pecado, libertar seu espírito que estava em prisão, alguma coisa do tipo. Não tem nada a ver com isso daí que a gente tem visto. Esses políticos, para mim, assim, muitos deles usaram a palavra de Deus simplesmente como slogan, entendeu? Usaram para fazer propaganda, para benefício político, para interesse, entendeu? Tá claro que eles não conhecem a verdade como ela é de verdade.
para mim, assim, é muito vergonhoso, tá? Não estou querendo dizer aqui que ele não fez uma boa política, que ele não fez um bom governo. Para mim, ele defendeu, sim, algumas coisas que eu defendo. Ele fez um bom governo em certa parte, mas em outro, para mim, ele deixou a desejar, principalmente quando ele usava a palavra de Deus para falar de alguma coisa que ele não entendia. Pôncio Pilatos, que era prefeito de Jerusalém, na época de Jesus, quando Jesus veio. E Pôncio Pilatos, ele não entendia da verdade. Embora ele tivesse visto Jesus fazendo vários sinais, maravilhas, milagres, pregava da palavra de Deus, fazia assim coisas maravilhosas, ele não sabia o que era verdade. Chegou um ponto que quando Jesus foi preso, ele chegou para Jesus e perguntou: o que é a verdade? Então ele não sabia o que era a verdade, mas ele sabia de tudo que Jesus fazia, mas até então ele não sabia o que era a verdade. O que é a verdade? Qual o propósito dela? O propósito da verdade é libertar você do seu pecado, entendeu? É libertar você dos seus erros, da sua maldade, tornar você uma pessoa melhor. Esse é o propósito da verdade. Mas eu fiz a minha parte na política e tal. A mudança, a verdadeira transformação, ela tem que começar no Brasil. Se você quer que uma transformação comece no Brasil, mano, você tem que começar a mudar dentro da sua casa. Você tem que começar a mudar a sua vida. Você tem que começar a mudar você de dentro para fora. É você levantar de onde você está e começar a fazer alguma coisa a respeito do seu próximo. Alguém que está precisando de ajuda, alguém que está necessitado, alguém que precisa de um auxílio. É você realmente amar o próximo como a ti mesmo, que Jesus manda. Não é ir pela força do braço lá e achar que muda tudo no peito. Eu estou separando as partes aqui, tá? Quando eu falo de verdade, quando eu falo de princípios bíblicos, essa daqui é a verdade. Quando eu falo de verdade, eu estou falando de Bíblia. E o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre verdade? É sobre isso que eu quero que você entenda. Porque você quer uma mudança no Brasil, você quer uma mudança no lugar onde você vive, no município, no estado. Você quer que os vizinhos mudem, então você tem que ser mudado. Você tem que mudar, você tem que ser transformado primeiro. Você tem que entender a verdade, ter comunhão com a verdade, com Jesus, que é a verdade. Então ele vai transformar você. E quando você for transformado, então o lugar onde você vive, o lugar onde você mora, o Brasil onde você mora e você deseja que mude, então vai começar a mudar. Mas começa dentro de você. Então a escolha é sua. Que isso possa ficar assim gravado na sua mente. Que o Senhor possa te abençoar aí. Que você venha entender realmente o que é a palavra de Deus, ter comunhão com ela. Não simplesmente aí fazer uma propaganda para vender mais, para benefício próprio, para próprios interesses, sabe? Que você possa entender de verdade quem é Jesus. Entendeu? E que Ele possa te abençoar, que Ele venha ser a verdade na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém?